a situação da 777 está muito complicada e é inclusive tema aqui do título, né? 777 vai acabar com o Vasco. E eu trouxe isso por conta de denúncias sérias que vêm sendo divulgadas não só pela imprensa brasileira, como pela imprensa norte-americana. O site Bloomberg, a gente tem até o print da matéria, publicou uma reportagem bastante séria com acusações graves de que a 777 está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos por teoricamente ser de uma outra empresa e não ter ativos suficientes para dar como garantias, está fazendo um esquema de pirâmide e no meio disso tudo a empresa norte-americana da Flórida vem tentando a compra do Everton, sendo que já foram disponibilizados mais de 200 milhões de libras para a construção do novo estádio do Everton e está tendo uma dificuldade de ter a aprovação da Premier League, e isso respinga no Vasco da Gama, né? Essa é uma matéria também no Globoesporte.com de que um fundo inglês acusou a 777 de ser um castelo de cartas controlado por uma outra empresa, o que está abrindo aí uma discussão seríssima no Vasco da Gama, que acabou notificando a 777 por um possível descumprimento de acordo de acionistas da lei da SAF. Então, o departamento jurídico do Vasco está entendendo de que se há uma outra empresa controlando a 777, como foi citada nessa ação do fundo inglês na justiça norte-americana, a empresa estaria descumprindo a lei da SAF e o Vasco, obviamente, quer, isso nas entrelinhas, retomar o controle de um futebol e dessa empresa que é mal gerida, que não tem a menor noção do que é o Vasco da Gama e que até então parece que foi colocada no Vasco da Gama sem qualquer tipo de escrutínio, de análise, e vem sofrendo problemas na Bélgica com o Standard Liège, onde os ex-sócios do clube vêm processando a 777 por tamanha incompetência e também por não cumprir com acordos. Então são problemas na Itália, na Bélgica, nos Estados Unidos, respondendo a vários processos, na Inglaterra com o Everton, que é um dos principais clubes tradicionais, e agora no Vasco da Gama. E aí o torcedor do Vasco fica se perguntando, mas e aí o que vai acontecer? Será que a 777 vai vender o Vasco da Gama? Será que a empresa norte-americana vai cumprir o aporte que tem que ser feito até setembro? A empresa tem que fazer um aporte de 300 milhões de reais até setembro, e se não fizer esse aporte no prazo dentro de um mês, a partir do combinado, o Vasco pode retomar o controle? Bom, não sei te dizer, mas o fato é que todas essas situações extra-campo acabam repercutindo dentro de campo. O torcedor não sabe se em julho, na janela, vai ter dinheiro para contratar jogadores de uma equipe que é completamente fragilizada. A derrota do Vasco por 1-0 do Atlético Paranaense foi uma derrota em que o placar não refletiu o que foi o jogo. O erro do Hugo Moura de ser expulso foi um erro infantil de uma equipe que não tem treinador, que não tinha diretor executivo até a semana passada, que não apresentou um diretor executivo e que chega na sexta rodada sem um time que o torcedor olhe e fale, bom, esse é o meu time para jogar até o fim do ano. Então, todo o reflexo extra-campo vem aparecendo, vem sendo mostrado dentro de campo, e é um Vasco que, contra o Vitória, o torcedor acha que vai perder, e é o provável acontecer diante de um cenário de qualquer tipo de organização, qualquer tipo de perspectiva de um Vasco mais forte no segundo semestre, e é um bando em campo completo que, infelizmente, o torcedor do Vasco tem ficado cada vez mais exausto de falar, e eu venho live após live aqui toda terça-feira comentando sobre a mesma coisa. O Vasco, talvez a melhor opção é ser vendido para uma outra empresa, e só que agora vai ter que esperar pelo menos até setembro ou algum desenrolar de alguma ação dessa grande para ver o que vai acontecer com o Vasco da Gama. Até então o nome de treinador que vem sendo falado é do Paulo Pesolano, mas também não há nenhuma notícia que confirme a contratação desse treinador, e o Vasco vai chegar domingo contra o Vitória, possivelmente sem um novo treinador, o Rafael Paiva, que é o técnico interino, que não tem experiência, apesar de ter feito um bom jogo contra o Fortaleza em termos defensivos, ele não tem capacidade ainda para gerir o Vasco da Gama dentro de campo, vai acabar sendo treinador nessa partida contra o Vitória. E o Vasco precisa vencer porque tem 4 derrotas em 5 jogos, conseguiu mais um recorde negativo, que foi o pior feito da sua história nos primeiros 5 jogos, que foram com 4 derrotas seguidas.
Se há alguma notícia boa, é a notícia do fechamento, com o acerto com o grande patrocinador master, saiu hoje na tarde dessa terça-feira, de que o Vasco vai ter 115 milhões de reais até, isso aí, envolvendo bônus e metas a serem cumpridas, com uma casa de apostas que vai um contrato de 2 anos, 1 ano e meio praticamente, até o fim de 2025. Mas o nome ainda não foi revelado, o Vasco também não confirma, e seria uma notícia positiva para o Vasco em meio a tantos caos que vem rolando, não só no Brasil como fora, com a sua empresa, com o seu futebol, que acaba sendo reflexo de uma desorganização de uma empresa bastante questionável. Eu comentava à época, será que o Vasco tem que ser vendido? Sim, e eu continuo defendendo de que o Vasco tem que ser um modelo SAF, porque o modelo associativo do Vasco da Gama, não estou falando de todos, mas do Vasco da Gama, é impossível, isso eu garanto, impossível, de que haja qualquer consenso e qualquer organização para fazer um Vasco forte. As chances todas foram esgotadas, as principais correntes políticas tomaram conta em gestões diferentes e o clube internamente se mata, faz com que o Vasco não consiga crescer, um puxando o tapete do outro, um torcendo para o outro ser pior, mas também não dá para ser vendido por qualquer empresa, e a gestão que fez isso do presidente Jorge Salgado tem muita culpa no cartório, porque o sócio desesperado via o Vasco falindo na Série B, sem conseguir subir, sem ter jogador, pensava que qualquer investidor pudesse ajudar, e não foi o que aconteceu. É claro que o Vasco não teria Adson, não teria David, não teria Léo Jardim, não teria Léo Pelé se fosse associação. Por outro lado, o Vasco não pode ficar na mão também de pessoas que não têm o menor comprometimento, não só com o Vasco, mas com ninguém, né? Pelo visto, a 777 vem sofrendo bastante, não só no Brasil, e isso é reflexo de uma empresa que é desorganizada e que suscita muitas dúvidas do torcedor. A gente vai acompanhar de perto isso nas próximas semanas, o desenrolar dessas ações também da 777 com a justiça norte-americana, com o Everton na Inglaterra, na Bélgica, porque isso tudo acaba refletindo no Vasco da Gama. Ninguém sabe, por exemplo, se o Vasco é colocado como um dos ativos, como garantias de outros negócios, então talvez possa ser vendido. Vamos acompanhar nas próximas semanas.